pastor no início. Agora o pastor Eliezer seja mais novo que eu. Eu gosto de ouvir o pastor porque eu percebo que o pastor é da velha guarda. Ele tem que falar, ele fala. Se ele gostou, ele gostou. Se ele não gostou, ele não gostou. E a gente precisa de homens assim. Eu quero honrar aqui a vida do pastor. Dizer a você que é membro do pastor aqui, é difícil encontrar homens assim, honrado, íntegro, dedicado, que se doa pela obra, que deixa gastar a própria vida em prol da sua. É difícil encontrar homens que estão com um olhar em Deus e não no que a igreja pode oferecer para ele. Então, pastores assim precisam ser valorizados, cuidados, honrados. Eu sou privilegiado por ter conhecido o pastor. Conheço o pastor já há algum tempo, mas do ano passado para cá que a gente começou a ter uma certa proximidade, e nesse tempo eu tenho percebido a integridade dele com o reino de Deus, com a obra de Deus, e é bom andar com gente assim. Então, você, membro dessa casa, pertencente a este lugar, saibam que vocês estão sob a liderança de um homem de Deus, de uma família ministerial. O ministério não é uma ação individual, o pastor não é sozinho, ele tem família, e todos os desafios que ele assume, a família assume junto. Então eu honro a Deus, a vida de vocês que têm se dedicado ao ministério, à igreja, à obra. Passou por um novo desafio, que Deus continue usando a sua vida e que você, assim como tem inspirado o seu povo, possa inspirar pastores, que é um desafio maior. Trabalhar com pastores não é fácil, mas Deus coloca pessoas certas no lugar certo, e eu creio que Deus colocou o Senhor naquele lugar, porque o Senhor é a pessoa certa para esse tempo. Amém, queridos? Eu quero só aqui reiterar o que o pastor falou sobre a nossa mudança. O ano passado eu estive ministrando aqui, eu ainda morava na cidade de Autônia, mas Deus faz o que quer, a hora que quer, a obra dele. Eu sou apenas servo dele, e ele decidiu nos trazer para Cascavel. Em definitivo eu não sei, mas por um período eu sei que sim. Então, nós nos mudamos quarta-feira aqui para Cascavel, assumimos a igreja ali no Maria Luísa, Igreja Batista Nacional. Estamos num processo de reestruturação, estamos num processo de revitalização, crendo naquilo que Deus já fez. Eu tenho no meu coração que o que eu vou viver não é algo que Deus vai fazer, é algo que Ele já fez, que Ele vai liberar sobre a vida da igreja, a partir daquilo que nós nos posicionarmos dentro da vontade dEle. Então nós estamos com o coração ali, um coração em paz. Temos alguns desafios e peço que a igreja lembre-se de nós nas orações. Nosso maior desafio, na verdade, nem é a igreja. Nosso maior desafio é o nosso próprio coração, porque nós temos filhos, e filhos têm amigos que ficam para trás, e todo amigo que fica para trás tem um momento de crise. Eu tenho uma filha de 17, uma de 11 e um que vai fazer 3. Eu achei que o de 3 não ia me dar trabalho, mas ele chega na igreja e fala: pai, essa igreja não é a nossa. Eu falo: agora é, filho. Ele: não, eu quero ir para a minha igreja. E nós ainda estamos lidando com isso. Minha filha de 17 teve a perda do grupo, dos amigos, do vínculo, não só dentro da igreja, mas na cidade. A minha filha de 11 está lidando ainda com o rompimento da equipe que ela participava de dança lá na igreja. Então eles são nosso alvo exclusivo de oração. A igreja do Senhor, Ele cuida, e eu sei que Ele também cuida da minha casa, mas como pai, o meu coração dói mais do que quando eu olho para a igreja, porque a minha casa, quem cuida sou eu, e a igreja não é minha, é do Senhor. Então eu sei que Ele sabe o que está fazendo, mas eu preciso ter uma vida sacerdotal para que os meus filhos, minhas filhas, elas não se sintam feridas pela igreja. Você talvez conhece muitos filhos de pastores que já se afastaram
da igreja. Talvez porque em algum momento ele se sentiu ferido pela igreja, ferido pela transição que um pastor precisa fazer, pelos desafios de assumir um novo lugar, pela forma com que a igreja lida com os filhos de pastor. O filho de pastor não pode fazer nada. Todas as crianças podem correr. Olha lá o filho do pastor correndo, ó. Ah, o filho do pastor é demais. Então nós temos a preocupação de cuidar dos nossos filhos. A gente sempre diz, eu tenho medo do meu filho desviar quando for para a faculdade. Seu filho desviou dentro da sua casa, não foi na faculdade. Se você não cuidou do coração dele dentro da sua casa, se você não ofereceu algo para ele dentro da sua casa, a faculdade só trouxe à tona o que estava escondido. Então eu cuido dos meus filhos dentro da minha casa. Lá eles são ministrados, lá eles são amados, lá toda oportunidade que eles têm de viver algo no Senhor, eu faço com que eles vão viver isso. E até nisso eu quero incentivar você, pai, a motivar os seus filhos a participar de tudo que a igreja promove para eles conhecer o Senhor. Seja qual for o evento, eu estive lá pregando e eu percebi o cuidado que a liderança, que a equipe de trabalho tinha com todo mundo, o quanto eles prestavam atenção, o quanto eles estavam dedicados para que tudo corresse bem, para que seu filho não só fosse abençoado, mas que ele se sentisse cuidado e amado naquele lugar. A igreja, na figura do pastor, não é irresponsável. O pastor Elias tem uma postura muito firme, muito correta com a igreja dele. A liderança que ele escolheu não é diferente. Seus filhos estavam bem cuidados, seus filhos estavam bem amparados, eles foram amados, ministrados. Então não perca a oportunidade de deixar o seu filho viver experiências. Não tenha medo. Filhos Deus te deu, mas a Bíblia diz que eles são flechas. Eles não podem ficar na aljava, eles precisam ser lançados. Então comece a lançar os seus filhos para alcançar o alvo de Deus na vida deles. Eles não vão desviar na faculdade se você plantar no coração deles agora o reino. Pode vir quem quiser e o coração deles estará protegido no Senhor. Então eu louvo a Deus pela equipe de trabalho, pela igreja que apoiou e investiu. Louvo a Deus pela vida do pastor que me confiou ir lá ministrar para os jovens. É muita loucura. Eu ia e voltava porque nós estamos em mudança e eu não queria deixar minha esposa arrumando a bagunça sozinho. E aí eu saía de lá, primeira noite eu cheguei em casa, eu falei, amor, eu vou voltar, é rápido, eu vou voltar. Fica tranquilo, eu não vou dormir lá não, eu volto para te ajudar. Eu cheguei em casa, era 1h40 da manhã. E ela estava dormindo e eu queria acordar ela para arrumar a cozinha. Falei, vamos guardar as louças, eu vim te ajudar. Eu falei, não sou louco, deixa isso pra lá, amanhã a gente resolve isso. Mas foi um tempo muito proveitoso ali. Deus fez coisas no coração dos seus filhos. Se você não deixou o seu filho ir, você perdeu uma oportunidade poderosa de ter uma brasa acesa lá na sua casa. Então não deixe isso acontecer mais. Incentive eles, não só a ir para eventos, a vir para os cultos. Não só o dos jovens e da adolescentes, mas o de oração, escola bíblica. Tudo que a igreja promover é você cuidando do coração do seu filho, para que amanhã ele não seja um alvo fácil de Satanás. Sua casa não pode ser um alvo fácil para Satanás. E ela vai ser fortalecida aqui, enquanto ouve a palavra. Amém? Eu estou procurando, tem relógio aqui ou não? Não tem? Não tem relógio? O pastor só sobe aqui do meu lado e... Mas vamos lá, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Eu estou um pouco rouco, um pouco meio a voz falhando, não é o microfone. Então, o rapaz da mesa de som aí, se falhar a voz, não é o microfone, sou eu. Esses dias foram dias intensos e nós acabamos esquecendo a idade. E depois que acabou eu percebi que a idade bateu. Eu chegava em casa, nem dormir eu conseguia, de dor no corpo. Para que eu fui pular, Senhor? Que
pau no meio da minha cabeça, Deus. Mas o Senhor é bom, vai passar, essa dor passa, essa dor passa. A voz que ficou um pouco prejudicada, mas eu quero trazer uma palavra ao seu coração, como igreja do Senhor, para esse tempo que nós estamos vivendo. O livro de Apocalipse, o capítulo de número 5. Da outra vez que eu preguei aqui, deixa eu só fazer uma pergunta, se você lembrar, me responda. Não é se eu preguei nesse texto, não, estou tranquilo. Da outra vez que eu preguei aqui, eu chorei ou não? Chorei de manhã, né? Na escola bíblica eu até sou muito chorão. Deus do céu. Tá, então eu vou só avisar. Há uma probabilidade grande de que eu vá chorar, tá bom? Eu já vou avisar aqui, porque eu tenho muita crise ou dificuldade, não no aspecto negativo, mas no aspecto positivo, eu tenho muita dificuldade em falar de Jesus, entendendo quem Ele é. Ele é muito grande para falar dele de qualquer forma. Então, falar dele para mim é algo que constrange demais o meu coração. Mencionar ele sabendo quem eu era antes dele e o que ele me fez a partir do amor dele, faz com que eu tenha muita dificuldade de controlar as lágrimas. Então há uma possibilidade aqui de em algum outro momento eu chorar, e você pode me chamar de chorão e eu não ligo, tá bom? Um baita negão daquele chorando, dá nada, eu choro mesmo, queridos. Mas vamos lá, Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler todo o capítulo 5, nós vamos entrar um pouquinho ali no capítulo 6, tá bom? Quem encontrou aí, diga: Jesus é bom. O texto nos diz: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado do trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro: seja dada ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém.
E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Nós vamos entrar um pouquinho agora no capítulo 6, que diz: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi dos 4 animais que dizia como uma voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Amém. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, nós estamos satisfeitos com o Senhor e com a palavra que hoje já lemos aqui. A verdade, Senhor, é que nós só precisamos entregar ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder, toda a sabedoria. Tudo pertence ao Senhor. Senhor, eu sei, Pai, que há uma revelação do céu para nós aqui. E eu peço que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Dê discernimento aos teus filhos. Traga a tua palavra ao coração deles. O que nos sustenta, Senhor, é a palavra. Para tempos como este, o que vamos precisar é a palavra. Senhor, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Amém. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis. Dias que a cada momento nos assustam, nos deixam preocupados. Eu, como os irmãos sabem, sou de mudança e estando de mudança e ainda indo pregar lá no retiro de inverno. Como é que é o nome que vocês falam lá? Como? Achei que é intercâmbio. Eu falei, vocês estão lavando o carro? Vamos ficar retiro de inverno, pastor. Vamos ficar retiro de inverno. Nessa jornada eu acabei também não sou muito ligado à internet, essas coisas, mas acabei não acompanhando nada. Mas hoje eu parei um pouco e eu peguei meu celular e eu vi que no meu WhatsApp havia várias inquietações. As pessoas estavam perturbadas. E não os não crentes, os crentes. E aí eu falei, o que está acontecendo com esse povo, que eles estão tão eufóricos no meu WhatsApp? E aí eu fui ver. E aí eles me mandaram uma imagem, talvez você tenha visto, acompanhado todo o burburinho dessa situação. Foi a abertura das Olimpíadas e todo mundo em crise, outros com raiva, outros, o que está fazendo, não sei o quê. Eu, olhando aquilo, eu pensei, os dias são difíceis. Os dias são difíceis. As pessoas tentam de todas as formas, não só atacar a igreja, as pessoas tentam de todas as formas ferir o reino. Elas tentam gerar descredibilidade no coração da igreja. O grande problema para mim não são os de fora, são os de dentro. Você acha que me abala alguém que não conhece ao Senhor tentar atacar o Senhor? Você acha que me abala alguém que não tem princípios falar mal do reino? Eu não me preocupo com isso, eu não tenho medo disso. Isso não tira meu sono, minha paz, não me deixa inquieto. Eles fazem o que faz parte da natureza deles. O que me preocupa é quando os do reino atacam o reino. A minha preocupação é quando nós escandalizamos a obra do Senhor. Isso me preocupa. E de fato nós vivemos um tempo em que nunca se viu tanto escândalo dentro das igrejas como agora. Nunca se ouviu falar tanto de problemas dentro da igreja como agora. Nos assustamos, nos preocupamos, tememos. Como pastor, o meu princípio é ter uma vida diante do Senhor, não porque eu sou pastor, mas porque eu amo o Senhor. Eu tenho uma vida com Ele, não porque eu tenho uma função, um cargo, um chamado, não. Eu tenho uma vida com Ele porque Ele me chamou para andar com Ele acima de todas as coisas. E andar com Ele implica em fazer aquilo que agrada o coração dEle. Eu não frequento o culto porque eu sou pastor. Você veio no culto porque era pastor? Não, eu vou no culto porque eu amo ao Senhor. E antes de ser pastor, eu já frequentava aquele lugar.
Eu não estou lá só porque eu tenho uma função, não. Eu estou lá porque o meu Deus criou um lugar para que eu pudesse me reunir com os meus irmãos e entregar a Ele a adoração. Então, a minha maior preocupação é conosco, é com o reino, é com a igreja de Jesus. E aí eu olho para o texto que nós lemos, João, o discípulo amado, o único que não foi morto ao fio da espada, ou que não foi morto pela perseguição dura e ferrenha, mas também sofreu toda a perseguição, sofreu todas as chibatadas possíveis por causa do Evangelho. Agora se encontra exilado na ilha de Pátimos, e é lá na ilha de Pátimos, enquanto está exilado, que ele vai ter uma experiência maravilhosa com o Senhor. Ele vai passar por toda a perseguição, e o imperador Domiciano, entendendo que não conseguiria tirar a vida de João, decide colocar ele em um lugar solitário. Com todo o cuidado e respeito a vocês que aqui estão e que são da melhor idade, que o pastor falou que vai trocar até os bonequinhos ali, eu caminhando na vida pastoral, conversando com as pessoas que já viveram, que já experimentaram grandes coisas no Senhor, mas que agora a Bíblia chama eles, aqueles que nós precisamos ouvir, os de cabeça branca. E eu percebi que uma grande necessidade que uma pessoa já de idade tem é ter alguém para conversar. Então você jovem que está aqui, seu avô só quer contar a mesma história para você toda semana, e você só precisa parar e ouvir. Ele só quer a sua atenção por alguns minutos. Não despreze aqueles que têm o cabelo branco, eles têm muito para te ensinar. E quando eles começarem a falar, só escute. Eles não querem que vocês falem nada, eles só querem que vocês escutem as histórias dele. Uma pessoa que já viveu a maior crise ou o maior medo é terminar a vida sozinho, Em meus aconselhamentos a mulheres já de idade, que são vós, elas dizem: os meus netos nunca mais vieram me visitar. Eu me sinto sozinha nessa casa. Pastor, eu construí uma casa aqui com quartos para os meus filhos e eles nunca vieram aqui. Há uma crise, porque o que ela mais queria era alguém só para sentar e tomar um café. E eu decidi então que eu seria o neto ou o filho que nunca foi visitar. E aí eu ia para lá, sentava, e eu gosto de café, e ela sabe fazer café, e eu falei: deu certo, é aqui mesmo. E aí eu sentava e eu quase nem falava. Ela contava toda a história de como começou, as viagens que fez, por onde passou. E aí eu, nossa, que maravilha, irmã, que bênção. E aí na outra semana eu vou lá e ela contava de novo as mesmas histórias. E eu já estava até decorando, eu podia contar para ela. Ela disse: quer que eu conte? Se a senhora esquecer, eu vou arrumando aqui, fique tranquilo. Mas ela só queria alguém para estar junto. João sofre então talvez a maior dor de alguém que já lutou a batalha. É estar sozinho. Ele está sozinho na ilha de Pátimos. Ele é um senhor de idade, olhando para sua volta e não encontra mais ninguém. E é nesse ambiente de solidão que Deus vai se apresentar a ele novamente. O capítulo 1 de Apocalipse começa com o próprio Cristo se revelando, se manifestando, para que João não se sentisse sozinho. Olha como que Deus é maravilhoso. Jesus vai lá novamente ter um encontro com João e trazer a João uma revelação daquilo que estava para acontecer, daquilo que estava por vir. Então o capítulo 1 é João novamente tendo um encontro com o Mestre, com aquele que ele dedicou a vida, que ele tanto amou. Capítulo 2 e 3 é Jesus dizendo a ele, ou narrando para ele as cartas que ele vai escrever às 7 igrejas. O capítulo 4, ele tem a experiência mais magnífica que todo cristão deveria ter. Ele vê o trono do Senhor. Capítulo 4 começa dizendo que ele viu os céus abertos, o trono do Senhor. E ele estava sentado num alto e sublime trono. E o capítulo 5 começa então um período de quase crise. Porque o capítulo 5 diz que ao ver tudo isso, ele ouve uma voz que vai falar sobre um livro que ninguém pode desatar.
E aí João então abre o coração sobre como ele se sente a respeito disso. O texto diz então que João, percebendo que o livro é determinante para tudo que vai acontecer, mas não há ninguém capaz de abrir esse livro, o texto diz que então João começa a chorar. Queridos, hoje, embora eu esteja pregando no livro de Apocalipse, eu não quero falar nada escatológico, porque eu tenho um princípio no meu coração de que nós cremos talvez da mesma forma ou de forma diferente. Então eu não estou aqui para gerar uma crise em você e depois o pastor tem que resolver. Mas eu quero trazer uma verdade que o texto apresenta para nós a respeito da vida e da caminhada cristã. João está vivendo um momento de crise. No momento de crise Deus estará com ele. Mas há uma revelação, há uma visão. Ele vê algo que o coração dele vai ficar conturbado, porque ele tem a visão daquele que está sentado no trono e que ele tem à destra ou à mão direita um livro e que não há ninguém capaz de desatar os selos desse livro. E João começa então a chorar. E aí a voz vai dizer que não foi achado em nenhum lugar alguém que pudesse desatar o livro. Quando João chega à beira do desespero, a mesma voz vai dizer para ele: fique tranquilo, o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, aquele que venceu, ele é digno de desatar o livro. E aqui há uma primeira verdade para você, para o tempo em que nós estamos vivendo. Em tempo como esse de crise moral, em tempos como esse de crise religiosa, em tempos como esse de crise ministerial, em tempos como esse de crise espiritual, talvez você esteja olhando de um lado para o outro, como João, procurando alguém que possa resolver. E ao olhar de um lado para o outro, pensando quem é que pode fazer alguma coisa, como é que vai ser a conduta, como que a igreja vai sobreviver diante de tudo isso, João tem uma resposta que é a mesma resposta para mim e para você. O Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, que prevaleceu, que venceu a morte e o inferno, ele tem poder sobre todas as coisas para resolver todos os problemas. É ele que cuida de você, é ele que cuida da igreja dele, é ele que determina o que acontece aqui na terra, é ele que governa todas as coisas. É o Cordeiro de Deus. Então a resposta que você está procurando nos homens, o céu já te anunciou. Mas há uma segunda verdade aqui para nós, e esta eu quero que você guarde muito no seu coração, porque às vezes a gente não tem consciência disso do que eu vou falar. O texto, ele continua falando, e o texto diz que então os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles vão apresentar-se diante do Senhor com harpas e salvas cheias de ouro, cheias de incensos. Mas aí eles dizem o que é o incenso, que são as orações dos santos. Olha que verdade poderosa, porque nenhuma oração sua foi desperdiçada. Nenhuma das vezes que você se ajoelhou diante do Senhor foi desperdiçada. As suas orações foram guardadas, colhidas. Os 24 anciãos estão levando ela diante do Senhor. As suas orações não foram lançadas ao vento. O seu clamor não foi desperdiçado. Talvez você já passou por essa crise. Mas eu orei tanto, acho que Deus não me ouviu. Mas eu pedi tanto e eu acho que Deus não está ouvindo. Não, o texto diz que a minha oração, que a sua oração, ela é levada diante do Senhor. Então nenhuma oração nossa é desperdiçada. Há uma verdade absoluta aqui para a igreja do Senhor, e ao mesmo tempo uma convocação: continue uma vida intensa de oração, porque todas as vezes que você ora, esta salva é preenchida com a sua oração e levada diante do Senhor. Nós perdemos, infelizmente, a cultura de oração. A igreja da atualidade perdeu a cultura de oração. Eu vi o pastor apresentando aqui os avisos,
não sei como é aqui, pastor, eu vou falar como é lá na minha igreja. Eu nem sei se eu falo como é na minha igreja, porque eu nem tenho igreja ainda direito. Mas eu vou falar aqui o que eu vivi esses dias. E aí eu vi que tem culto de oração, tem oração antes da escola bíblica, tem oração antes do culto. E aí eu pensei, puxa, pastor, está tentando implantar uma cultura de oração. A pergunta é, quantos participam disso? Eu sou cria de uma igreja de oração. A minha igreja, durante anos, ela fazia oração da madrugada. Nós orávamos todos os dias às 6 da manhã. Todos os dias. 6 da manhã, a igreja estava aberta para quem quisesse ir lá orar. Eu frequentei essa oração por 7 anos. 7 anos, ininterrupto. Só parei quando eu fui para o seminário. Nesse período, e muitas vezes só estava eu e o pastor. Meu pastor se ajoelhava. Meu pastor, ele é um cara fantástico. E eu aprendi que ele tem um dom que poucos de nós temos. Meu pastor tem um dom da oração. O meu pastor se ajoelhava, ele ficava 7 horas orando. Uma vez eu falei, não, hoje não vai dar para ele. Hoje eu vou bater. Hoje eu vou ficar aqui, ele vai embora, eu vou ficar. Não dá. Ele se ajoelhava e ele gastava a vida dele de joelho. Nós temos a necessidade urgente de restaurar a cultura de oração. As nossas orações são em cima e hoje, 3 minutos no máximo. Você pede tudo que precisa, cobra o que ele ainda não fez e tá bom. Nós temos dificuldade de orar. Nós temos culto de oração na igreja, 1 hora de oração, só oração, não tem louvor, não tem palavra. Chega, ajoelha e ora. Se você não souber o que orar, fale comigo, eu invento um monte de coisa para você orar. Oro por isso, por isso, por isso, te dou uma lista de coisas para você orar. E eu conversando com o irmão, mais de 70 anos de igreja, e ele disse assim para mim, pastor, o meu repertório não passa de 15 minutos. E eu fiquei pensando, quem é que tem repertório de oração? E eu fiquei preocupado, porque nós perdemos a cultura da oração. Nós fazemos eventos de louvor, nós fazemos eventos de missões, nós fazemos campanhas de cura, mas nós não fazemos campanhas de oração. 7 sextas-feiras orando. O que vai estar lá pregando? Ninguém. Nós vamos lá só orar. Não, pastor, mas ninguém vai orar para a gente ser curado. Não, você vai orar. É você. Quando Jesus fala em Marcos, que se você colocar a mão sobre o enfermo ele vai ser curado, ele não fala com os pastores, ele fala com todos. Mas isso é fruto de uma cultura de oração. Nós nos perdemos nisso. Nós conduzimos a nossa vida de oração no automático. E ainda tem gente que consegue no automático, tem gente que nem no automático mais consegue. Você levanta e faz a mesma oração. A mesma, Senhor, obrigado por esse dia. E agora abençoa. Eu estou saindo para o trabalho. E o anjo fala, não preciso nem anotar. Daqui já tem um monte ali guardado. É mesmo, é automático. Você vai almoçar, se você lembra de orar, porque tem gente que nem lembra. A oração é a mesma, automática. Não tem mais sentimento. Não tem mais desejo. Não tem mais amor. Oração é relacionamento. Oração é proximidade, é intimidade, é comunhão. Eu oro porque amo o Senhor, e porque amo o Senhor eu falo com Ele. Porque amo o Senhor eu paro para ouvir Ele. Porque amo o Senhor eu me ajoelho na presença dEle. Porque amo o Senhor eu gasto meu tempo com Ele. Porque eu amo o Senhor eu invisto na minha vida de oração. Não dá para ter uma vida cristã equilibrada sem orar, não dá. Não dá para ser fervoroso sem orar. Não dá para viver experiências sem orar. A igreja prevalece com base na oração. Eu não quero citar nome de pastores e nem quero falar mal de pastores, esse não é meu princípio. Mas eu fico extremamente preocupado quando pastores gastam mais tempo na rede social atacando pessoas do que de joelho.
A igreja decidiu que vai para a rede social falar mal de quem está atacando a igreja. Vai para o joelho e pronto. Daniel não foi lá falar mal do rei. Daniel estava lá no Instagram tirando foto com o leão, falando, está vendo aqui? O que o rei fez comigo, gente? Não vai ficar assim não, hein, rei? Não. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Levantaram-se um decreto que não podia mais reivindicar nada a ninguém senão ao rei. Sabe o que Daniel fez? Continuou orando. A Bíblia diz em Atos que a igreja do Senhor estava em oração. Eles começaram a sofrer perseguição. Pedro foi preso porque estava pregando o evangelho. O texto diz assim: então a igreja intensificou a oração. Quando a perseguição começou, em vez de correr, eles continuaram orando. Porque não há nada mais forte ou que sustenta uma igreja do que uma cultura de oração. Meu irmão, nós estamos perdendo essa cultura. Nós falamos, vamos orar, e aí o pastor começa a orar, e quando ele olha, os irmãos já estão tudo em pé, de olho aberto, uns olhando para o celular, conversando com o outro, pensando na morte da bezerra. O irmão chega aqui no culto, a igreja já está orando, o irmão está pensando, rapaz, será que eu desliguei aquela panela? Meu Senhor, será que eu fechei o portão? Acho que eu deixei o portão aberto, eu vou ligar para o vizinho. O culto já começou. Nós perdemos a cultura de oração. E perdemos a cultura de oração porque não entendemos que a nossa oração nunca será desprezada. Nunca. A gente perde a cultura de oração porque a gente acha, eu não sei, eu estou orando, parece que Deus não está ouvindo. O texto diz que eles levaram diante do Senhor a oração dos santos. Diante do trono do Todo-Poderoso, os 24 anciãos estão apresentando você. Está aqui, ó. Ele se ajoelhou agora. Pai, ele está pedindo isso aqui. A Bíblia diz que em Romanos que o nosso Cristo, que ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Se você não ora, não há intercessão a seu respeito. Deus está à espera da sua oração. Atos tem um texto que eu acho magnífico. O Senhor falando, ele diz assim, eu estou com saudade do tabernáculo de Davi. Você já parou para pensar? O Deus magnífico dizendo que está com saudade de um lugar. Um Deus que não tem falta de nada, que pode estar em qualquer lugar. Ele vai dizer, eu tenho saudade do tabernáculo de Davi. Mas isso ainda é uma crise maior, porque Davi nunca construiu um tabernáculo. Davi construiu uma tenda para guardar a arca. Mas a Bíblia diz que naquela tenda havia adoração 24 horas. Os levitas se curvavam naquele lugar. Eles erguiam a voz ao Senhor naquele lugar. Deus não tem saudade de um lugar, Deus tem saudade de quem se curva no lugar. Deus não tem saudade do que tem dentro de um lugar, Deus tem saudade de quem frequenta esse lugar. O que Deus está dizendo é, eu estou com saudade de você no lugar secreto. Faz quanto tempo que você não entra no lugar secreto? Se você não tiver uma vida e uma cultura de oração, meu irmão, você vai estar perdido. Você está olhando para o mundo atual e está preocupado. Se você estiver diante de Deus em oração, você vai ficar em paz. A paz dele vai preencher seu coração, a sua alma, a sua vida. O que nós precisamos é entender que toda oração feita aqui, toda oração feita na sua casa, todas as vezes que você se colocar na presença dele, não será desperdiçada. Os 24 anciãos, os seres viventes, eles levam ao Senhor a oração dos santos. Mas o capítulo 6 é o que me chama mais a atenção, porque ele faz uma narrativa. Eu não li toda a narrativa, eu li só o começo para que a gente possa pegá-la como um momento para agora. Mas o capítulo 6 é o Senhor abrindo selo a selo. A cada selo há uma ordem. E a cada ordem é liberado um cavaleiro, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você já ouviu falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse? Eu não vou entrar nesse assunto,
Eu não vou debater, isso é assunto de escola bíblica. Se você não vem na escola bíblica, passa a vir. Você vai aprender muito da palavra. Mas eles vão ser liberados. E ao serem liberados, começa um tempo de caos sobre a terra. Eu olhando para o texto, embora ele gere um pouco de medo, porque o cavaleiro vai trazer fome, morte, peste, vai trazer várias situações de guerra. E aí eu olho para a sociedade atual e eu entendo eles estarem em crise. Eu entendo. Eu entendo os homens estarem perdidos. Eu entendo eles não saberem que decisão tomar. Eu entendo eles tentarem resolver os... Eu entendo os homens. Eu não consigo entender a igreja em crise. Porque embora o texto do capítulo 6 revele uma ação de caos e destruição sobre a terra, o texto também revela uma verdade absoluta. Quem governa a terra é o céu. Quem decide o que acontece aqui é quem está sentado num alto e sublime trono. Não são os homens que decidem nada ao nosso respeito. Os homens não têm autoridade sobre o que vai acontecer. É por isso que Jesus disse a João: escreva o que você está vendo, porque isso está para acontecer, isso ainda vai acontecer. E o que está escrito aqui já está determinado pelo céu. E o texto diz que a cada selo que abria, ouvia-se uma voz do céu, uma ordem do céu. O céu ainda dá ordens na terra. O que acontece aqui não é ordem do inferno, não é ordem do governo, não é ordem dos homens, é ordem de Deus. Então a igreja de Deus pode ficar tranquila, porque a seu respeito, Ele já liberou uma ordem. É o céu que controla a nossa vida. Quando eu vejo a igreja em crise por causa de política, por causa de dinheiro, por causa de questões de ideologia, pastor, você está sabendo aí o que vão inventar agora? Não estou sabendo, não quero saber. Eu não estou preocupado, gente. Eu já disse para vocês aqui, eu estou ensinando as minhas filhas a andar com o Senhor. As minhas filhas, eu acho que eu falei da outra vez, mas vou falar de novo aqui, talvez você tenha esquecido. A minha igreja de origem, a igreja que eu pastoreei e a que eu vou pastorear agora, nós não compactuamos com festa junina, de nenhum âmbito. Nós não nos comportamos assim. Os meus membros que eram professores tinham o meu aval de dizer: não, eu não vou participar. E eu dizia para eles: se seu emprego estiver em risco, continue não participando. Os meus jovens, as minhas crianças, nunca participaram, porque nós não participamos de nada que é oferecido a outro Deus que não seja o nosso Senhor. Isso é um princípio no nosso coração. Eu ensinei isso para as minhas filhas. A minha filha foi para a escola, começo do ano, chegou agora esse período. E agora não é mais festa junina, não é festa do São, não sei lá o que, é festa cultural. E eles falaram com ela: se você não dançar, você não tem nota. E ela disse: se eu não tiver nota, eu recupero na prova de recuperação. Mas eu não vou dançar. Disse: por que seu pai não deixa? Eu disse: não, porque o meu Deus não deixa. Porque eu aprendi com o meu pai que tudo que eu faço é uma dedicação ao Senhor. Se o que vocês estão promovendo não for uma dedicação ao meu Deus, eu não vou compactuar com isso. E aí eles ligaram para mim: você precisa vir aqui na escola. Eu falei: eu estou indo. Pensei, o que arrumaram? E ela disse assim: a sua filha foi meio rude com a professora. Eu falei: o que aconteceu? E eu preocupada. Quem viu a minha menina lá no acampamento, retiro de inverno, quem viu, a minha menina é extremamente quieta. Ela, se você falar oi, é perigoso ela chorar de vergonha, ela é parecida comigo. E aí eu fiquei pensando: a Brenda, o que aconteceu? Aí eu falei: o que aconteceu, professora? Aí ela, cheia de razão, não, porque eu chamei ela para fazer. Aí eu falei: não, eu que ensinei isso aí para ela. Ela falou: sim, que a senhora foi. Eu que ensinei isso para ela. Ela foi mal educada? Não, mas ela disse. Eu falei: não, isso aí é lá de casa. Ninguém faz o que não honra o Senhor. Ninguém.
está com medo de quê? Você está com medo por quê? Quem governa a sua vida é Deus ou não? Quem dá ordem ao seu respeito é o Cordeiro de Deus ou não? Quem define a respeito da sua vida e da sua casa é o céu ou não? A respeito da minha família, quem define o comportamento é o céu. Não é a escola, não é o professor, não é o governo, não é o prefeito, não é o presidente, não é ninguém a não ser Deus. Ele estabeleceu um padrão de conduta para a minha vida e para a minha casa, e nós nos comportamos com base nisso. Então eu não tenho medo. Pastor, mas e se ele lembra que esse cara assim, não, pastor, vai ter que fazer casamento homossexual, se o senhor não fizer, você vai ser preso. E eu estou nem aí. Se eu for preso, eu vou preso, faço culto lá. E se tiver mais pastor corajoso, a gente se reúne para orar lá. Cria uma ordem dos pastores presos. Sem nenhuma dificuldade, eu não tenho crise com isso. Meu irmão, eu tenho um princípio no meu coração, é o lema da minha igreja. Eu quase coloquei na placa da igreja o lema assim, ó, vamos para cima. Igreja Batista Nacional, vamos para cima. Porque eu não recuo para nada. A não ser que o Senhor mande. Fora isso, meu irmão, o homem não me ameaça. Porque quem dá ordem na terra ainda é o céu. A Bíblia diz, desde o princípio, no princípio criou Deus, céu e terra. O que tem no céu foi reproduzido na terra e não o contrário. O céu continua governando a terra. Então pare de temer aos homens, parem de temer a circunstância. Pastor, o que vai ser do amanhã? O que vai ser do amanhã pertence ao Senhor. Ele já diz, não andeis ansiosos com nada. Deus cuida de você. É isso que ele diz. Então eu estou em paz. Eu estava conversando com o pastor falou que vai ser um desafio assumir a igreja aqui. Eu vou só te compartilhar o tamanho do desafio. Estou assumindo uma igreja que hoje no hall de membro tem 6 membros. Eu tenho uma família com 3 filhos. Você acha que dá um negócio desse? Aí alguém disse assim para mim, pastor, na nossa convenção não tem ninguém com o perfil do Senhor. Eu falei, não tem ninguém louco. O negócio é esse, vamos ser sinceros, gente. Não tem ninguém maluco ao ponto de sair da onde está para assumir um lugar desse. Mas há um princípio no meu coração. Quem governa as minhas ações ainda é o céu. Se o céu se move sobre a minha cabeça, eu vou me mover com ele. A Bíblia diz que o povo de Israel andava conforme a nuvem andava. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se mexia, o povo erguia acampamento e acompanhava a nuvem. É a nuvem que faz com que a igreja anda. Não é o que está acontecendo no plenário, não é o que está acontecendo nas assembleias, não é o que está acontecendo nas organizações. Não, querido. O homem não tem poder sobre a igreja do Senhor. Porque ele disse que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja dele. Então você precisa olhar para João escrevendo em Apocalipse, dizendo que o céu está dando ordem para aquilo que vai acontecer na terra, e entender que aquilo que está por vir na sua vida é a ordem do céu para você. O céu governa a sua vida, a sua casa, as suas ações, e se você se permitir ser governado por ele, a promessa é que você será cuidado, que você será protegido, que você não vai sofrer dano. É por isso que a respeito do fim, o exemplo que é usado é Noé na arca. O dilúvio chegou, mas ele estava protegido na arca. Deus protege os seus em meio ao caos. A sua vida, a sua casa, a sua família estarão protegidas no Senhor. Lembre-se disso, o céu está dando ordem a respeito da sua casa. E não que você guarde isso no seu coração, querido. Talvez você vai ouvir, vai ver ainda essa semana. E se você fez isso, eu vou te dar um conselho. Pare com isso. Ficar compartilhando a imagem da abertura das zonas. Viram o que fizeram? Eles que se resolvam com Deus. Eu disse para os jovens lá no acampamento, a minha rede social é um lugar onde Deus é glorificado. Eu não estou ali para ficar atacando ninguém, ofendendo ninguém, nem defendendo coisas. Eu estou ali para dizer, Jesus é o único caminho.
a única esperança, a única salvação. Ah, pastor, mas você viu o que eles fizeram? Se você não sabe, aqueles mesmos que colocaram a mesa e fizeram aquela atrocidade, são também alvos do amor de Deus. É com Deus que eles vão se ver, não é comigo. Meu princípio como pastor é orar para que a verdade seja revelada a eles, para que as escamas caiam dos olhos deles, para que eles sejam um alvo intenso do amor do Senhor. Tem pastor orando para que eles morram. Eu fico pensando, que oração de bruxa é esse, meu Deus? Jesus na cruz olhou para aqueles que estavam açoitando ele e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quem sou eu para gerar sentença sobre alguém que é alvo do amor do meu Deus? Deus não nos chamou para isso. Então, se essa semana você se sentir perturbado por qualquer coisa que seja, lembre-se, o céu continua governando sobre a terra. Deus não perdeu o controle de nada. Isaías, o capítulo 6, diz que no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando o caos se instala, Deus continua sentado no alto e sublime trono. Ele não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle da sua vida. Deus está conduzindo todas as coisas para a glória do nome dele.